E por que a gente está trazendo esse tema? Como eu já falei, a vela ela é majoritariamente masculina e na vela oceânica eu acho que a gente enxerga essa verdade mais forte. Porque na vela de monotipo a gente tem aí o Optimist, que tem muitas meninas, a gente tem a vela jovem, a gente tem a vela olímpica, que até para 2024 vai virar igualitária no número de classes masculinas e olímpicas. Então, a vela de monotipo ainda tem... Na vela oceânica, a gente vê que é um pouco diferente essa realidade. A maior parte, principalmente falando de vela profissional ou de alta performance, né? A gente vê que uma grande parte das mulheres que velejam acabam sendo mais porque acompanha o marido que tem um barco e vai ali mais para passear e não é porque realmente ama a vela e porque é uma velejadora e que traz uma performance, né? Então, a nossa ideia é debater sobre isso. E para isso a gente trouxe aí 3 convidadas maravilhosas hoje, com trajetórias super diferentes entre si, o que a gente acha que também agrega e traz muito valor para o debate, né? Porque vão trazer experiências diferentes. Então, eu vou apresentar elas. Vamos começar pela Martine Grael, nossa medalhista olímpica, e medalha de ouro na Rio 2016 e participante da última Ocean Race, né? Regata Volta ao Mundo. Cádia Brandão, velejadora de oceano do Rio de Janeiro. Aí um videozinho. Vamos assistir um pouquinho da Tine primeiro. Aí a cena ganhando a medalha de ouro, coisa linda. Cena marcante demais. E umas imagens da Tine durante a Ocean Race. Que ela estava numa equipe que tinha 2 mulheres. A Cádia, aí, campeã da antiga Sailing Week, campeã de algumas Rolex Cup, velejadora de oceano. Velejando já 70 aí, planando. E a Renata Belotti, velejadora de São Paulo, velejadora de diversas classes, mas principalmente snipe e vela oceânica, campeã sul-americana de match race e campeã brasileira de snipe. Então, essas são nossas 3 ilustres convidadas de hoje. Então, vamos começar a conversa trocando uma ideia com a Martine. Tine, conta um pouquinho pra gente. A gente sabe que hoje tu tá totalmente focada no FX, né? Na campanha olímpica, ano que vem tem a Olimpíada. Como é que tu começou? Que barcos tu já velejou? Que equipes e tal? Conta um pouquinho pra gente. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sempre competi de barcos pequenos, assim, mas sempre busquei o que dá para fazer, o que eu posso fazer, o que está ao alcance. E acho que quando eu tinha, assim, adolescência, assim, eu sempre tentava entrar em todas as regatas que eu conseguia. Mas mesmo assim, eu não tive tantos convites assim. E um ano muito especial foi quando... 5 horas estou lá. Eu preciso falar, eu tô busy. E, gente, só um minutinho. Tem alguém com o áudio aberto aí? Se puderem, por favor, desligar. Obrigada. Vai, Tine. Na verdade, minha vida na vela oceânica iniciou mais quando a gente começou a competir de HPE. A gente tinha um mundial militar para correr aqui no Rio. E a gente fez o ano inteiro correndo de HPE. E nesse ano, acho que pelo destaque que a gente teve correndo de HPE, a gente teve a oportunidade de pegar um Soto 40 emprestado, que acho que foi um dos projetos mais legais que eu tive a oportunidade de participar. Eu me arrepiei. Sim, foi muito legal essa oportunidade que a gente teve, apesar de que a gente não teve preparação nenhuma, né? A gente meio que pegou o barco e foi assim, sem conhecer nada. E acho que eu fiquei super feliz assim da gente ter conseguido velejar com quase 30 nós lá em Búzios. A gente pegou uns dias de vento bem forte também em Ilhabela. E acho que foi, assim, para mim parecia ter sido assim, o começo de uma equipe competitiva na vela oceânica, mas aí não teve continuidade aquele projeto. E desde então, né, acho que nunca teve um barco assim, grande, né, de expressão inteiramente feminina. Mas depois que eu ganhei a Olimpíada, fiquei nessa busca, assim, né? Pô, será que tem algum circuito legal que eu possa entrar e correr? Mas começou uns murmurinhos que iam mudar as regras, vou voar, tá? Só que eu pensei que de primeiro iam entrar todas as mulheres que tinham feito a última regata com SCA. Então, mas eu falei, por que não tentar, né? Claro.
eu comecei a perguntar para todo mundo que eu conhecia, que já tinha velejado de oceano, e opinião, e velejado também Santos Rio, ou até para o Kiko, o Marcelo, meu pai, obviamente, que tinham velejado na Volvo, o que eles achavam, assim, mas nem todas as pessoas eram tão receptivas, não receptivas, assim, mas não achavam tão legal, assim. E porque, na verdade, muitos desses barcos de oceano precisa de força bruta. E é verdade que tem algumas posições que, cara, falta força, sabe? Os barcos foram todos desenhados para o homem, né? Então, porque tem poucas projetistas mulheres também, se eu for pensar nisso. Então, as reduções, tudo foram pensados pela carga que um homem aguenta. E só que as mulheres se encaixam em várias outras tarefas perfeitamente no barco, sabe? Só que quando você entra numa campanha grande... Num barco de oceano, ainda mais um barco grande, tu tem muita opção, né? Tu tem o leme, tu tem a tática, tu tem a secretaria, tu tem as próprias escotas, né? A proa, enfim, lógico, o mastro é muito pesado, a vela grande é muito pesada, mas tem muita oportunidade, né? Muita opção, né? Sim. Legal. Então, só que, na verdade, a minha maior dificuldade quando eu entrei na Volvo era um pouco... Como eu não tinha experiência em nenhuma, assim, fora correr no leme, né? Que era o que eu achava que era o meu forte. Eu entrei e eu logo entendi que eu não ia entrar no leme. E para mim até tive assim uma fase de questionamento, porque eu falei, poxa, minha especialidade é timonear. Então, se eu não for no leme, eu vou fazer o quê? Eu faço. E isso foi uma dificuldade muito grande, eu acho que para a maioria das mulheres, que a gente não tem uma especialidade, né? Geralmente, quando a gente entra numa tripulação, assim, salve exceções como a Lari, que a Lari é proeira, sabe? Ou uma outra menina sailmaker, sabe? Então, ter essas especialidades, eu acho que é um bônus muito grande quando você entra para a vela oceânica, se você é um trimmer, porque o barco demanda posições bem específicas, né? E eu acho que, como a gente está acostumado um pouco da vela de final de semana, é que todo mundo faz um pouco de tudo, postura, ajuda aqui, aí... Só que, na verdade, na vela profissional, cada um tem vai fazer o que posição muito bem definida. E só entra um no lugar do outro quando realmente deu cagada, assim, quando deu tudo errado. E que não é o que geralmente acontece, né? Então, eu não sei se eu paro por aqui, porque senão eu posso continuar falando aqui. Não, a gente volta contigo mais pra frente. Kádia, conta você um pouquinho pra gente como é que foi o teu início na vela, como é que tu começou, que classes que tu velejou, como é que foi esse desafio para você? Bom, boa noite para todo mundo, muito gostoso estar aqui compartilhando um pouquinho disso, ouvindo, aprendendo muito com quem já está no caminho há muito tempo. Eu sempre tive, como eu comentei, total fascínio pela vela, mas não tinha oportunidade, que eu acho que é um dos nomes do nosso encontro hoje, né? Oportunidade de velejar. Para a mulher é mais difícil essa oportunidade vir. Só vou ter essa oportunidade com 30 anos, quando eu comecei a namorar o Renato, que é meu marido, e logo de cara eu falei assim, você vai velejar? Eu também quero ir. Ele falou, quer? Então tá bom. Então vamos sair esse final de semana para velejar. Aí eu estava acostumada a andar de barco em Rio-Niterói, caí no snipe, sabia o que fazer. Aí ele botou o barco na água e falou assim, tá rolando uma regatinha, vou te ensinar, mas correndo uma regatinha. Então, nossa! Já tive essa regata assim, uou! Essa foi a primeira vez no barco. Fiquei um pouco espantada, né? Morrendo de medo de falar um monte de besteira, porque dizia um monte de nome que eu nunca tinha ouvido falar. Mas dali eu já vi que não voltava atrás. Pouco tempo depois a gente comprou um 40.7 e eu comecei de verdade a velejar, né? A entender o que eu estava fazendo no 40.7. Então entrei porque era esposa do dono, literalmente, né? E eu o tempo inteiro sempre quis mostrar que eu não ia ficar ali porque era esposa do dono. Eu entrei por causa disso, não há dúvida. Mas eu não vou ficar ali. Eu queria saber um pouco como é que tu conseguiu
se colocar no barco, tanto para ele quanto para o resto da tripulação, tipo, não, eu não sou só a esposa do dono, eu sou, né, uma velejadora, estou aqui para fazer a coisa acontecer, né? Como é que foi esse processo? Foi muito desafiante? Eu acho que acontece muito naturalmente, entendeu? Se você entra numa e percebe que você está em time, né? E procura estar focado e fazer o que você tem que fazer, aprender com quem sabe mais, se esforçar, né? Não desistir, acontece naturalmente, não foi difícil, né? Queimei minhas mãos, fiz um monte de besteira, até eu ter coragem de perguntar quem era Agenor, demorou, entendeu? Era Agenor, porque diziam Agenor, para mim era Agenor, eu tinha que perguntar quem era Agenor. Mas passei por situações assim, bem ridículas. Mas não foi difícil. Uma vez que você entra, eu acho assim, a dificuldade é você ter, como eu disse, a oportunidade. Uma vez que você está numa tripulação, você tem que ter a cara de pau e arregaçar as mangas e correr atrás. Porque eu até acho que um homem, por mais que ele tenha mais facilidade de estar numa tripulação, se ele não mostrar um mínimo de serviço, no mínimo ser divertido, porque às vezes na tripulação de oceano sobra a função, né? Então sempre sobra alguém. Eu não queria ser aquela que sobrava, né? Mas a pessoa consegue se estabelecer se ela tiver alguma coisa para trazer, né? E a coisa fluiu. Eu fiquei muito tempo na mesma função, como a Martine estava falando, virou minha zona de conforto. Aquilo ali que eu fazia, eu comecei a fazer muito bem. Se eu vou fazer Qual isso, era essa função? Secretaria. Que por mais que demandasse força, na época eu era mais nova, podia tentar correr atrás, embora sempre que você vai dar um ajuste fino numa vela, vem alguém por cima de você querendo ajustar, que fala, não vai conseguir, né? Você fala, pode deixar? Não, ninguém toca na minha secretaria. A secretaria é minha, sai daqui! Não toca, eu peço ajuda quando eu precisar. E às vezes a gente precisa, né? Mas eu acho a secretaria, principalmente, é muito timing. Você vai precisar de muita força se errar o timing na coordenação com a proa e com as escotas, né? Se o timing é certo e com o tempo você pega o timing, a coisa já não fica tão difícil. E dali, da vela de oceano, o Renato me desafiou também a fazer mais. E quando apareceu o J70 na vida da gente, eu descobri o que era velejar, o que era planar. Aí eu descobri um outro velejar. Então, são dois amores, né? Eu acho que eu não consigo separar, viver só de um ou só de outro. E tive a oportunidade de velejar em outras classes, mas nunca sozinha. Eu velejei muito pouco sozinha, né? Fui velejar para tentar aprender um pouco mais. Você tem que ter o leme na mão para entender o que está acontecendo com quem está ali no leme, né? Eu acho isso fundamental, você passar um pouquinho pelas funções para entender como elas funcionam. E quando que alguém vai precisar de ti, né? Como ajudar a equipe, como que tu pode ser ajudada, como é que tu pode ajudar o outro. Então, realmente, tu entender o funcionamento do barco como um todo é muito importante, né? Fundamental. Senão você fica reagindo, você vira reativo. E é importante você ter a atitude na hora certa e não na hora errada. Verdade. Legal. Rê, conta um pouquinho pra gente. A gente sabe que tu velejou bastante de snipe, mas tu velejou muito de oceano, né? Como é que tu começou no oceano? E assim, a gente sabe que tu tem o teu irmão que veleja, teu marido que veleja. Eu já vi muitas vezes você velejando com eles, e aí às vezes, enfim, pode ter sido um convite até que partiu deles, mas a gente já viu muitas vezes tu em equipes que tu era a única mulher e que tu não estava nem com teu irmão, nem com teu marido. Conta um pouquinho como é que foi para tu conseguir esses convites, para tu se inserir, para tu mostrar, tipo, eu sou a Renata Belotti, velejadora capaz, e tô aqui para fazer a minha função, não tô aqui porque eu sou irmã do Marcelo ou do Juan. Bom, obrigada pelo convite, boa noite para todo mundo. Então, eu velejei bastante tempo, comecei no Optimist e tal, e no oceano eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte. Eu acho que o esporte traz, pelo menos muito para mim, é o contato com a natureza, é sair do dia a dia, tal. Então, eu acho que isso é muito gostoso e me fez de um jeito espontâneo com as amizades e conversando com as pessoas. E aí os convites foram surgindo. Então, é claro que ter família junto, o meu irmão, né, sendo o irmão mais velho,
sempre me puxava, eu sempre admirei muito ele como pessoa, como velejador, enfim. Então, ele me puxava bastante. Depois eu comecei a namorar o Juan, e aí isso foi muito bom para mim no sentido de velejadora, porque ele sempre fala que é muito bom ter uma mulher no barco, porque a mulher, pela falta de força, ela compensa de outras formas. Então, olhando mais para fora do barco, ou então sabendo fazer o que eles fazem de uma outra forma, e isso agrega muito, né? Então, quando eu comecei, legal de lembrar, quando eu comecei a namorar o Juan, eu fui velejar de HPE, foi um dos primeiros velejos assim que eu dei, e ele me colocou no leme. E eu falei, pera, eu nunca velejei nesse barco. Todo mundo, e era super moda, o HPE, todo mundo falava do HPE. E aí eu sentei no leme e eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aí eu pensei, cara, é só velejar. Eu sei fazer isso, né? Então, eu acho que essas coisas a gente também tem que trabalhar muito dentro da gente. Oi? Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que a mulher, quando ela entra numa posição de maior responsabilidade, ela entra num sistema de negação, assim, de não, mas tem várias outras pessoas melhores para fazer o que eu faço. Sim. Eu acho que o homem, ele chega a ser mais, não querendo ser uma palavra muito forte, assim, mas ele é mais arrogante, e ele fica ali tentando até ele fazer muita merda e as pessoas tirarem ele do lugar, sabe? Eles, parece que falta um simancol, assim, que na verdade as mulheres precisam ter um pouco mais de querer dar um passo para frente e fazer mais do que elas acham que elas podem. De acreditar porque nelas, os homens né? estão sempre tentando, sabe? A sensação que eu tenho é que os caras, eles estão sempre tentando dar um passo à frente e tentar pisar aonde eles ainda não conhecem. Sim. Mas com a segurança de que conhecem, até eles fazerem uma merdinha e eles dão um passo atrás. E nós mulheres não, a gente só quer dar o passo à frente quando a gente está muito segura. Então talvez você tenha tido a atitude super certa de não, calma, sim, eu posso, eu consigo. É só você ir lá e fazer. E eu falo muito com a mulherada que veleja de snipe aqui no clube em São Paulo, no Yacht Clube Paulista, que tem aquela coisa, eu velejo com meu marido e eu puxo o cabo azul e eu solto o cabo rosa. O que é o cabo azul? Você foi atrás para saber o que é o cabo azul e o que faz o cabo rosa? Porque se você souber, tá tudo bem, você vai conseguir velejar, né? Seja homem, mulher, alto, magro, gordo, baixo, enfim, tudo. Teve um episódio, foi muito engraçado. Eu fui para Ilhabela, eu não ia velejar, eu ia passar o final de semana lá, ia ter uma regata. E aí um amigo meu me convidou, falou assim, a gente tá precisando de alguém para velejar. De última hora a gente perdeu o timoneiro. De HPE, isso. Você pode ir? Eu falei, posso. E aí um outro cara da tripulação arrumou um outro timoneiro e falou a mesma coisa. A gente perdeu o timoneiro, você pode ir? Enfim, no sábado de manhã, juntamos os 4 no clube. E aí ficou aquela coisa de, não, mas eu que vou no leme? Não, eu que vou. Não, você me chamou, eu que vou. E aí, para definir isso, foi engraçado, porque eram 3 regatas no sábado e 2 no domingo. Então, a gente falou, olha, eu propus, eu falei, eu vou correr a primeira no leme, você corre a segunda. Quem for melhor na posição, corre a terceira e corre no domingo. E aí, eles toparam. E aí, a gente ficou... Desculpa, rapidinho. Augusto, tu tá com o áudio aberto. Se puder desligar ele, por favor, a gente agradece. Não entendi. Seu áudio tá aberto, pai. O teu microfone. Teu pai? Ele se empolgou escutando a filha. Pronto, tirou. Ó, Belate. Maravilhoso. Participação especial. Te amo, pai. Bom, no fim, eu acabei indo melhor numa regata do que ele, e ainda assim a gente teve uma discussão para ver quem ia no leme, e aí eu bati o pé e falei, meu amigo, o combinado era esse, eu vou no leme, e aí eu fui no leme na terceira regata e na regata seguinte. Mas eu acho que se você... É aquela coisa da autoconfiança, da autoestima, do se preparar para fazer alguma coisa. Se você está preparada, sim, não importa se você é homem, mulher, se você tem que se preparar. É isso. Para mim, é esse o ponto. Então, né, falei. Voltando à questão,
como é que eu conseguia entrar em tripulações, né? Que às vezes eu era a única mulher, tal. Dessa forma, me preparando. Boa. Tem um livro que eu não lembro agora o nome, que eu até estava conversando com a Amanda, com a Martinha e com a Gabi ontem, que fala exatamente sobre isso que a Tini colocou, assim, que a mulher geralmente, em tudo na vida, inclusive para vagas de emprego, ela geralmente só se candidata a uma vaga que ela acredita que ela completa pelo menos 85% dos pré-requisitos daquela vaga. E o homem não, se ele completa 20%, ele fala, cara, eu vou lá, entendeu? Aí, ó, faça acontecer, a Martinha falou aqui no chat, Faça Acontecer, o nome do livro. Então, é bem isso, e isso vale para tudo, né? Isso vale na vela, na vida, de uma maneira geral, né? Então, é bem isso que acontece. Tini, conta pra gente um pouquinho os maiores aprendizados, desafios e perrengues que tu passou na Volvo. Pra vida, assim, né? Da vela pra vida. O que veio de... Bom, eu vou começar com uns perrengues, assim. Na verdade, o perrengue mesmo, no sentido da palavra, eu tive a felicidade de dizer que a gente não teve. Né? Em nenhum momento, assim, eu senti que estava fugindo do controle. E acho que isso eu devo muito, assim, à equipe que foi formada, sabe? Mas durante toda a preparação, né, que aconteceu para mim, a regata começou em outubro e eu comecei, assim, na verdade, a me antenar, assim, a começar a viajar para treinar com eles em março. E eu fui primeiro para o time espanhol e depois, quando o Joca e um outro cara entrou na nossa equipe, o Joca era o único brasileiro que tinha na regata. E aí eu decidi mudar de equipe, porque eu achava que eu precisava de um mentor, né? Uma pessoa que eu pudesse falar honestamente. Só que depois de tantas, né, tantos dias, tantas regatas preparativas que a gente teve, a gente correu a Fastnet Race e outras regatas chegando até Alicante, de onde seria a largada. Quando a gente chegou em Alicante, deu um boom no nosso time que o nosso skipper foi demitido. E foi quem montou a equipe. E a gente, caramba, como é que podem demitir o skipper? Foi ele que montou o time inteiro. E foi assim, uma situação muito... que as pessoas estavam um pouco incrédulas, porque elas não sabiam que podia acontecer isso. E foi uma discussão acerca de o uso do dinheiro do patrocinador. E foi uma questão muito chata, porque, na verdade, o patrocinador, o skipper usou um dinheiro que ele tinha conseguido trazer para a equipe através de patrocínios e ele usou para comprar mais velas. E o patrocinador usou o mesmo dinheiro para usar em mídia. Então, ficou faltando 1 milhão ali, que é um dinheirão. Nossa, E então a gente já começou a regata sabendo que a gente ia ter que enxugar 1 milhão na campanha e sem skipper, né? E aí assumiu o número 2, que era o Brad, esse melhor amigo um amigão do meu pai, que tinha corrida com ele. Aí eu falei, bom, na verdade não vai ser tão ruim, porque eu vou continuar tendo o Joca, o Brad e o Jules, que são 3 caras super experientes. Só que nessa semana que aconteceu antes da regata, o skipper foi à corte rápido. Isso, assim, é uma coisa que não tem nada a ver com a vela, né? E ele foi reinstalado como skipper. Só que nessa confusão toda, os 3 mais experientes e mais velhos falaram, cara, isso aqui é muita confusão pra gente. Estamos saindo. E aí, no dia, isso aconteceu na noite anterior da largada da regata. E de manhã, assim, a gente basicamente tinha que decidir se eu ia ir para a regata com um time inteiro de pessoas super inexperientes que tinham corrido, se muito, uma regata. Então, eu não conseguia imaginar estar num barco daquele, numa tempestade, com várias pessoas inexperientes e sem uma voz de líder, porque nosso skipper, ele não tinha muita liderança, sabe? E aí foi uma coisa muito controversa para mim, que eu fiquei assim, cara, eu acho que não vou nessa. Que eu achei muito falta de espírito de equipe, assim.
E aí foi graças assim, a incentivos de 2 amigos meus do Mafra, que tinha feito quando a gente estava treinando, que eles falaram, cara, vai só por essa perna. Vai. Boa. E esse só por essa perna, na verdade, duraram umas 5 pernas. E eu assim, não, vou sair na próxima perna. Aí eu chegava e falava, só mais uma perna. Só que aí chegou uma hora que eu estava na metade da regata e eu falei, agora já estou na metade, eu vou fazer o resto. E, vamos até o fim. Vamos até o fim, né? Agora que eu já fiz a metade, eu aguento o resto. Mas assim, esse fim para mim foi o maior perrengue. E quando a gente estava saindo quando a gente saiu para a África do Sul, eu sabia que assim que ia ser brabo, mas eu sabia que a pior perna era do Cabo Horn. E quando a gente saiu lá de Auckland, foi muito emocionante, porque minha mãe não parava de chorar e isso me deixou muito, muito emocional, assim. E aí eu tinha uma música tocada pelos maoris, que são a população local, abençoando a gente para sair. E, caraca, de repente, tipo, eu que sou assim, me senti uma muralha de dura, comecei a ficar assim, ai meu Deus, estou saindo para uma aventura. Foi a primeira vez que eu senti assim que eu realmente estava saindo para uma coisa que dependia, sei lá, parecia que pela primeira vez dependia de alguma coisa ali, entendeu? Pra gente voltar seguro para casa. Superior, e sim, e aí, só que assim, a gente passou por, nossa, várias tempestades, até chegou um momento que a cada 45 minutos vinha uma. E em nenhum momento eu me senti assim não segura, assim, sabe? Foi tudo muito legal e teve um momento que a regata perdeu um tripulante, né, do barco de Hong Kong. Acho que foi um momento muito oposto, assim, que foi um momento muito triste, mas foi um dos momentos mais bonitos dentro do nosso barco, onde eu consegui ver assim a preocupação de cada tripulante por quem estava por perto, sabe? Aquele, você tá bem, e era assim, você tá bem muito sincero. Né? Tipo, viram temos que era estar uma coisa juntos, muito sincera, assim, e aí foi para mim um dos momentos muito bonitos da regata. Mas fora isso, assim, os piores momentos eram quando a gente não estava ganhando, assim, quando a gente estava perdendo posição ou quando a gente tinha ficado do lado errado de uma nuvem. Gente, o clima parecia que fechava o tempo. Caramba, e não tinha nada que tirava os caras dessa, assim. Aí eu até pensava assim, nossa, será que não tem espaço para rolar uma brincadeira, da gente, tipo, dar uma relaxada e começar de novo? Não, era todo mundo, assim, muito sério. Para mim, isso me parecia que, nossa, esse é um ótimo momento para alguém, sabe, quebrar esse clima um pouco. E eu acho que eu percebi naquele momento, assim, que como eu sou latina e como eles são anglo-saxões. Eu era a única latina do barco. E aí eu percebi muito, 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 assim, essa diferença. E Tini, engatando esse assunto de diferença, assim, tu percebe alguma diferença dos homens velejadores, das nacionalidades que tu velejou em relação aos homens velejadores brasileiros, em relação à mulher dentro do barco, assim, existe alguma diferença deles considerarem mais igualitário, menos? O que tu acha? Cara, a diferença que eu achei é o quanto que você conhece as outras pessoas. Eu acho que aqui no Brasil, quando eu saio para velejar com um amigo meu de infância, uma pessoa que eu conheço a vida inteira, eu sinto que tem uma relação mais igual do que quando eu entro numa tripulação que ninguém me conhece, sabe? Aí a única coisa que sabem a meu respeito, ganhou medalha olímpica, mas aqui não quer dizer nada nesse barco, sabe? A sensação era um pouco essa, que os homens, eles têm tantas oportunidades que eles se cruzam entre si, entre várias regatas, eles já se conhecem, já escutaram falar. Às vezes eles já sabem exatamente qual que é a reação, qual que é o perfil desse velejador, só por ter velejado contra. E eu acho que com nós mulheres, eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém daquele barco, sabe? Fora o Joca. Então, eu acho que essa relação... Conquistar o teu espaço foi mais desafiante, assim. Sim, sim.
E no começo não, na verdade na regata inteira eu fiz muito grind, né, que é realmente rodar a manivela. E é uma posição que a maioria das vezes é mais fácil você ter uma pessoa mais forte ali, de mais força. Só que na verdade os homens, a sensação que eu tenho é que eles acham que é um trabalho que diminui eles. E como eu senti que eu ia ficar naquele trabalho por muito tempo, eu comecei a fazer com muito afinco. Falei, cara, não, eu vou tentar antecipar a caçada de vela. Se alguém moscar aqui na escota, eu vou começar a caçar, sabe? E então eu comecei a sentir que eu comecei a ganhar um pouco de crédito, assim, e tentava observar e aprender olhando e sentindo. Para mim, uma dificuldade muito grande eram os números, né? Que velejar com os números de aparente, de ângulo do vento, ângulo de direção, assim, para mim tudo tinha 6 monitores, né, no barco. E para mim, assim, até as poucas oportunidades que eu tive no leme, eu sou muito mais do fio, né, de sentir o barco no leme. E daí, para mim, eu tinha uma dificuldade extrema, porque eu nunca tinha velejado com aquilo, até de Soto. Eu lembro que nossos equipamentos estavam todos regulados, então a gente foi no leme, na sensação do leme mesmo. Mas legal. Tudo aprendizados diferentes, né? Sim. Kádia, vamos lá. Tu já recebeu convites para velejar em outras tripulações? Ou já existe, tipo, uma visão? Não, a Kádia sempre veleja com o Renato e é ali. Não, já. E a culpa é até um pouco minha de não ir tanto para outras tripulações. Eu sou um pouco medrosa no sentido do estado do barco. Eu gosto muito, adoro velejar com vento forte. A gente já pegamos muito vento forte em regata e fora de regata, principalmente no Caribe. E você acaba aprendendo o quanto é importante a manutenção do equipamento. E essa sempre foi uma preocupação minha. A gente vê muito barco se desmanchando quando entra um vento mais forte, né? Tem tripulações de oceano, no Rio de Janeiro mesmo, que quando o vento está mais forte, não quer regata. Pô, mas o vento está forte, a gente vai velejar de oceano, não é de snipe, vamos para a água. Então, eu sempre tive um pouco essa preocupação de quem está no leme, sabe o que está fazendo e que barco que a gente está velejando. Já pintaram algumas oportunidades e todas as vezes que eu fui foi muito bom. Seja numa tripulação feminina, que foi de J70, aí eu estava familiarizada, porque o J70 é minha casinha também, então eu já estava mais tranquila. E hoje em dia eu já não tenho esses medos que eu tinha no início. Quando você começa a entender um pouco mais, até quando a gente passa perrengue, como a gente passou velejando de Soto, quando me chamaram para tripular o Soto, eu falei, no Soto? E aí, quando eu fui velejar, é a mesma coisa que ela tinha dito. Eu falei, gente, mas é muito fácil tripular o Soto. Se as coisas funcionam, você sabe o que está fazendo, é fácil. Né? Eu, de início, falei, mas por que eu? Né? E é muito legal você ver quando te chamam, mas principalmente quando te chamam de novo. E quando você faz falta. Né? Quando você aprende o que você precisa fazer. Então, aquele de dar a cara a tapa, de arriscar e de estar atento, eu acho que a Martine usou uma palavra dura, que é a arrogância, posso até colocar como autoconfiança. Os homens são um pouco mais confiantes do que a gente. A gente tem sempre que estar provando o nosso valor, né? Então, é preciso essa injeção de confiança para ir e fazer. Porque se você sabe velejar, você pode velejar em qualquer barco. Se estiver atenta a aprender o mecanismo de um barco, você entra, ainda mais no barco de oceano, você começa a visualizar, você vê como as coisas estão funcionando, né? Se você não está fazendo a tática, não está no leme, o resto você se adapta, né? O timoneiro, eu imagino, né, que ele cair no barco, no leme, tem um desafio diferente, que é o toque. Agora, a manualidade, às vezes a gente é meio peão no barco, e é um fato, não acho feio isso. Como a Tini falou, você trimar, às vezes há quem ache, quem pense o grinder. Não, o cara só faz força. Tem que ter quem faça força, porque se não tiver, o tático pode ser super tático, mas se não tiver quem faça força quando tem que fazer, o barco não vai atingir a velocidade que você quer. Na verdade, todas as funções são importantes. Você tem que ter a humildade e, ao mesmo tempo, tem que ter coragem, tem que ser arrojado a acreditar em si e fazer. Então, sim, várias oportunidades pintaram. Eu sou meio reticente, mas não é só por isso. Às vezes falta tempo.
né? Porque velejando em duas classes. Claro. Eu faço outras coisas, eu não sou velejadora profissional. Então, tem trabalho, tem família, tem minha formação, meu yoga, então falta realmente, muitas vezes, a oportunidade. Mas rola e eu acho que a questão é essa, é preciso fazer. Hoje em dia, sempre que a gente pode, o Ventaneiro, nosso barco é um barco muito grande, né? Então, ele cabe muita gente. Então, sempre que pode, a gente chama, eu principalmente, as amigas, mulheres, estou sempre chamando. Né? Vamos velejar, e até criança, a gente agora bota a molecada que está saindo do Optimist completamente perdida. Falo, gente, vamos botar eles, vamos correr regata, vem correr regata com a gente, né? Se dá a função para eles terem a oportunidade de estar no veleiro de oceano, que são poucas. E aí, sempre que me perguntam, mas não chamam para correr regata e tal, mas nem sempre as pessoas são chamadas, né? Eu acho que você é um pouco, sei lá, eu não tenho um barco de oceano. Se eu quiser correr regata, cara, eu vou tentar estar no lugar certo na hora certa, sabe? Vou estar ali no clube, nos dias anteriores, final de semana antes, perguntando quem tá lá, quem vai correr, batendo um papo, porque para mim, acho que as maiores oportunidades que acontecem acabam sendo na mesa do bar ali, sabe? Depois de um campeonato, acaba surgindo um papo para um outro campeonato. Eu acho que é onde surgem as maiores oportunidades na vela, no barzinho depois. Então, se você não gosta de beber, pelo menos toma uma água de coco ali. Mas fica ali no meio, né? Com certeza. Eu tenho uma experiência muito bacana nesse sentido, até dessa foto que eu tô aqui do fundo, que foi no Campeonato Mundial de Soto 40, que teve aqui em Floripa, que foi, se não me engano, foi em 2015. Eu estava no clube, o Campeonato Mundial de Soto rolando aqui. Primeiro dia, aconteceu que numa tripulação chilena, o menino da secretaria teve que ir embora por um problema pessoal, e eu conhecia um português que velejava nesse barco de, enfim, anos atrás, de outros campeonatos. E aí ele falou, cara, eu conheço a Larissa, eu sei que ela é velejadora, mas ele nunca tinha me visto no barco, né? E ela tem mais ou menos o mesmo peso desse cara, a gente precisa de alguém, ela é local, vamos colocar ela. E eu corri o Mundial de Soto 40 no barco chileno assim, e foi uma experiência incrível. Então é exatamente isso, né? A gente, como se inserir na vela oceânica? Tu tem que procurar oportunidade também, né? Então tem que estar ali no clube, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar interagindo, tem que estar participando, né? Não tem que ter vergonha, tem que falar, tô nessa, se tiver vaga aí. Sim, né? Exato, tem que se mostrar disponível, né? Exatamente. Rê, conta pra gente, São Paulo, acho que tem, São Paulo, Ilhabela, tem uma vela oceânica muito forte, né? E a gente sabe, né, de novo, já velejou em diversos barcos, em diversas equipes, e a gente sabe que tem muitos homens que velejam profissionalmente, contratados, recebendo mesmo grana para isso. Alguma dessas vezes que tu foi chamada, foi contratada ou não? Eu sei que tu também já fez projeto que você mesma foi atrás do patrocínio, montou a equipe e tal. Então, conta um pouquinho pra gente desse lado. Tá. Bom, tem a vela aqui em São Paulo, Ilhabela principalmente, Santos também. Santos um pouco menos, né? Mas Ilhabela bastante. Tem muitos homens que sim, são contratados. Eu nunca fui contratada, eu sempre fui no amor. Era esse um ponto que eu queria chegar até quando vocês estavam falando de tem que estar no clube e tal. Se você está no clube mesmo assim não tem um convite, vai atrás de um patrocínio. Eu acho, pela experiência que eu tenho, não é que é fácil, parece... não é fácil arrumar um patrocínio, óbvio, vocês sabem disso. Mas talvez pelo lado feminino é mais apelativo por a gente fazer parte de um esporte masculino, né? Que a grande massa é masculina. Então, é difícil, claro, é muito difícil arrumar patrocínio, não é fácil, também, se alguém quiser, tô brincando, é difícil mesmo, mas... Estamos aqui todas querendo... assim que acabar essa pandemia, a gente quer voltar. Não, brincadeira. Mas, como é que é? Você chega com um projeto para o patrocinador? Aquela pessoa que está ali, que talvez já veleje, é um pouco mais fácil, porque entende um pouco mais do esporte. E aí você tem um projeto e aí você solta a sua vontade. Fala, põe para o mundo, joga...
seja para a pessoa ou para o universo, fala o que você quer. Daí você consegue, porque o não você já tem. Tipo, se você ficar parado em casa com o projeto na mão, ai, meu projeto tá aqui. Ai, mas não vai sair daqui. Então, joga o projeto na pessoa, chama alguém para conversar, ou então, não sei, alguma pessoa que você conhece, que você acha que apoiaria uma boa causa, e eu associo muito o esporte a uma boa causa, e daí eu já engato mais um assunto, Lari, que é dar aula de vela, né? Seja para adulto ou seja para criança. Quanto mais a gente conseguir trazer pessoas para o nosso esporte, é muito bom. E aí surgem essas oportunidades. Eu não sei, eu vejo muito por esse lado, de se jogar. E qual foi o caminho que tu fez para conseguir o patrocínio, Rê? Como é que foi, tipo, montar o projeto? Como é que tu foi atrás? Como que tu encontrou esse caminho? Muita ajuda do meu pai, da minha família, né? Meu pai é uma pessoa, quem conhece sabe o que eu tô falando, ele é muito fácil de conversar, ele tem muitos contatos, não na vela em específico, na vida, assim, no geral. Então, ele de quando a gente velejava, eu e meu irmão, quando a gente velejava de sniper, a gente fez um super projeto com uma agência, e aí a gente pega esse projeto e vai adaptando, né? Então, eu adaptei para o sniper, adaptei para a vela oceânica, adaptei para o projeto. O maior projeto que eu fiz foi de HPE em 2013, Lari? Acho que foi por aí. Foi por aí, né? Acho que foi. Então, a gente fez um projeto super bacana e, na verdade, o nosso patrocinador, ele é velejador, então foi um caminho mais fácil, porque ele entendeu o que a gente queria, ele sabia do nosso potencial, ele sabia que a gente não ia ganhar. A gente foi para disputar. A gente não foi, a gente vai ganhar certeza, nossa, medalha no peito. Não. Porque você, principalmente no HPE, que é um barco pesado, você junta 5 meninas e no nosso barco tinha eu Rio, a Nanda Deknop do Rio e a Andrea Rogic de São Paulo também. Daí, como é que você junta essas 5 pessoas para treinar? Não tem como. E fora que no HPE, tu vê os barcos os que ganham, geralmente, é uma equipe que já está formada, tipo, 4, 5 anos. Os caras estão velejando juntos em todo o campeonato, estão treinando direto, né? Exatamente. Então, tipo, uma equipe para um campeonato... Sim. Mas, falando tudo isso, que a gente não ganhou, a gente andou bem, deu trabalho ali, ficamos ali no meio... Mas a gente deu um retorno de mídia muito importante para a empresa. Quando eu converso com a pessoa que patrocinou a gente, do Alfa Instrumentos, o Breno Schweitzer, ele tem um carinho enorme pelo que a gente fez, porque a gente levou o nome a sério, a gente vestiu a camisa do patrocinador. E isso, para eles, traz um retorno muito legal. É óbvio que ele queria que a gente fosse bem, que a gente ganhasse, claro, mas ele sabia da nossa realidade. Então, eu acho que é isso também que a gente tem que saber ponderar. Gerenciar um projeto é muito complicado. Você tem que gerenciar 5, né? No caso do HPE, que a gente estava, tem que gerenciar 5 meninas. Se todo mundo está pensando a mesma coisa, o uniforme ficou pronto. E assim, não é que tinha alguém comigo fazendo. Era eu comigo indo na... Mãe, o bolo ficou pronto. Sensacional! Muito bom, Tine! Volta, Tine, volta! Também queremos! Também queremos, Andréia! Andréia, manda um beijo pra gente! Muito bom. Tá, meninas, olha só, a gente já tá aí há 50 minutos conversando, então eu queria trazer mais algumas questões e depois a gente vai abrir para as perguntas que vieram, né? Tem uma classe oceânica que está vindo para as Olimpíadas de 2024, né? Ela já foi confirmada, que vai ser uma classe mista, um homem e uma mulher, e vai ser offshore, né? Então, uma coisa que eu queria saber de vocês é se vocês acham que isso vai ajudar a profissionalizar a vela oceânica para a mulher como um todo,
ou vai continuar uma coisa separada, sabe? Tipo, a vela olímpica lá, a vela oceânica, dos campeonatos de vela oceânica, outra coisa. E sobre contratações, né, de mulheres. Eu vou contar uma história que eu sei de uma velejadora, velejadora mesmo, de diversas classes, de monotipo, de oceano e tal, que ela foi chamada para velejar numa equipe que era totalmente masculina, ela seria a única mulher num campeonato específico, e ela ficou sabendo que todos os homens eles estavam sendo contratados para esse campeonato, eles iam receber salário, e para ela não foi oferecido salário. E aí ela virou e falou, não, peraí, né, tá todo mundo recebendo, eu também sou velejadora, eu também sou atleta, eu também quero receber. E aí o argumento foi, o nosso orçamento está curto, a gente não tem mais verba, não tem como pagar. E aí foi muito bacana da parte dela que ela chegou e se colocou, né? Aquela coisa da gente se valorizar também, que eu acho que isso é muito importante para todas as mulheres, de dizer, não, eu não vou então, e não foi. Então eu quero saber de vocês em relação à parte do profissionalismo. Vocês acham que isso tem uma tendência a melhorar, vindo aí a Olimpíada do Oceano, pensando em novas gerações? Uma coisa que eu até levantei um pouco lá no primeiro episódio, que é uma visão minha, uma esperança minha, de que as gerações de homens que hoje têm ali por volta de 30, 25 anos, quando eles chegarem lá nos seus 45, 50 anos, que eles já vão estar financeiramente bem para comprar um barco de oceano grande, eles já têm uma visão de incluir a mulher no barco, né? Isso é uma visão minha, então eu acho que para as novas gerações isso vai ajudar muito. Além do que as mulheres da nossa geração, hoje, elas também já têm oportunidade no mercado de trabalho de ter um sucesso financeiro que não existia antigamente, né? Então, essas mulheres também, quem sabe eu mesma, daqui a 10, 15, 20 anos, não seja uma mulher que vou comprar um barcão e, cara, vou dizer, vou formar uma tripulação mista aqui de profissionais e vou contratar uma galera. Então, eu quero saber um pouquinho, rapidamente, com certeza, a opinião de cada uma de vocês em relação a isso, mas bem rapidamente para a gente poder abrir para as conversas e não passar muito da 1 hora de bate-papo. Queria colocar um ponto rápido. Eu acho que a postura da World Sailing, né, de equilibrar nas classes olímpicas, ela pode sim trazer essa vantagem no futuro, a mulher sendo cada vez mais vista. Os resultados que essas meninas estão trazendo, né, com certeza vão trazer frutos futuramente, acredito nisso. Agora, eu acho que, mais do que formar tripulações femininas, eu tenho a impressão de que é preciso realmente misturar. Porque os homens vão estar velejando, principalmente na vela oceânica, eles vão estar velejando com mulheres, vendo como elas são boas, importantes no barco. Aí o caminho pode ser mais curto para que elas sejam realmente valorizadas como velejadoras. Tem que botar uma mulher numa tripulação, né? Não, quem vai bem aqui? Não, cara, vamos chamar a Lari, porque ela é muito boa de proa, tem o peso ideal, é uma pessoa que une a equipe, vamos chamar a Lari, entendeu? Eu acho que é um caminho, é uma construção, mas o caminho da World Sailing pode ajudar, sim, mas eu tenho só esse pudor com tripulações exclusivamente femininas. Eu acho que integrar é o caminho. Legal. Bem legal. Tini, quem quer falar? Eu vejo assim com um pouco de esperança, mas sinceramente assim, eu não consegui entender direito como é que os países que não têm recursos vão conseguir fazer uma classe ou vão conseguir ter velejadores para correr essa Olimpíada. Como vai ser os campeonatos? Eu não consegui entender isso tão bem. Talvez tenha um aumento grande nesse primeiro ciclo, né, para o primeiro barco brasileiro, de repente, a disputar a Olimpíada de Vela Oceânica, mas eu acho que quando você depende de recursos, você não consegue financiar a sua própria campanha, quando você depende de recursos do COB ou, de repente, do Ministério dos Esportes, fica mais elitizado. Tipo, eu acho que a sensação que eu tenho é que uma equipe acaba se destacando e aí ela fica lá, sabe? Eu acho que eu vejo isso com todas as classes olímpicas de hoje e eu não sei assim exatamente como impedir isso de acontecer. Tá. Eu tenho a esperança de que sim, de que ajude muito a integrar mais, né? Trazer. Eu brinco muito
nós mortais que não corremos da Olimpíada, chegar lá, né? Isso talvez seria o mundo ideal, mas aí eu compartilho da opinião da Tini, que é difícil, é muito difícil, né? Não sei como acontecer isso. Na época do meu pai, eu acho que uma geração inteira para trás, eu acho que tinha produção dos barcos laser aqui no Brasil, da classe laser aqui, e tinha um brasileiro, tinha mais de 150 barcos. Então, assim, o afunilamento, né, até você chegar nos melhores velejadores era enorme. Sim. E agora, assim, a gente depende de ter alguém que se destaque muito, né, que venha num grupo muito legal para se destacar. Eu acho que, assim, essa galera que está vindo, né, nova, eu não sei nem qual a idade direito para a classe oceânica, mas essa galera que está vindo nova aí, eles precisam vir numa classe forte, né? Porque, na verdade, as classes fortes fazem velejadores bons, quando tem muita disputa. E a minha dúvida muito é em relação ao equipamento, né? Aqui no Brasil, como a gente vai conseguir testar essa modalidade. Mas acho que, sem dúvidas, aqui no Brasil vai abrir caminho para muitas mulheres. Legal. Para começar numa coisa que, a princípio, é um pouco tabu, né? Porque as mulheres se aventuram um pouco no barco, a não ser que seja acompanhado de um outro homem. Eu acho que agora elas vão perceber que esse caminho, essa porta aí está aberta. Legal. Bom, gente, vamos lá, vamos entrar nas perguntas aí que a galera mandou no chat. O Marcelo Belotti enviou uma pergunta bem interessante para todo mundo. Ô Marcelo, tu não quer abrir tua câmera e teu áudio aí, fazer a pergunta ao vivo aqui pra gente? Ia ser bem legal. Oi, tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Sim! Oi, Marcelo! Beleza. Não vou abrir meu vídeo que eu tô deitado na cama aqui com o bebê. Tá bom, pode ser só o áudio, a gente deixa. Bom. Basicamente é o seguinte, a gente sabe que tem diversas tripulações aí, comandantes, que é basicamente um caos a bordo, né? Xingamento para lá, né? Tem uns carrascos por aí. Eu queria saber de vocês todas, a experiência que vocês têm, se com vocês mulheres eles aliviam ou não, e quando vocês se tornam comandante, numa posição de liderança, se alguma de vocês aí é um carrasco a bordo. Eu acho que sempre tem uma exigência, né? Quando você está liderando uma equipe, ou quando você sempre tem uma cobrança, tanto pessoal como né, uma cobrança que as pessoas façam o melhor. Só que eu acho que depende de quanto profissional que é, né? Porque, Renato, quando você está numa equipe que todo mundo veleja final de semana, as pessoas estão ali para curtir, se divertir, você não tem como empurrar as pessoas da mesma maneira que você cobra quando você está treinando, quando você já fez aquela manobra tantas vezes, já treinou aquilo tantas vezes e saiu errado. Aí você acho que tem, assim, de repente, não o direito, mas é tudo bem se você ficar meio chateado, entendeu? Se você quer cobrar as pessoas mais. É difícil, acho que cada pessoa tem uma relação íntima com a sua tripulação, seja ela de uma ou de várias pessoas, e eu acho que o importante é nunca humilhar, ou se por acaso isso acontecer, que haja uma conversa depois, sabe? Porque eu acho que a humilhação, a gente já viu que ela pode até funcionar a curto prazo, mas ela traz, assim, muitas coisas a longo prazo que não são boas. Eu acho que isso é um pouco um ranço, né? A gente vê, é normal a pessoa perder a cabeça, uma adrenalina máxima numa largada, numa montagem. A gente não pode também querer que uma pessoa que está acostumada a xingar essa tripulação, até a roubos, quando tem um determinado tripulante, ele consiga agir diferente porque aquela pessoa é mulher. Se for, ótimo, mas é um time. Então, todo mundo está exposto a tudo. Tem uma opinião pessoal, o que a Tini falou é fundamental. A questão, a gente não precisa desrespeitar ninguém. É contraprodutivo. Quando você arrasa com o teu tripulante, ele não vai dar o melhor. Você baixa a moral do cara, como é que você quer que ele melhore de rendimento? Mas você entende que muitas vezes isso é do momento, é do calor do momento, não é uma coisa planejada. Vou xingar aquele desgraçado. Não é isso, vou xingar essa mulher. Não é isso.
é um ranço, a meu ver, esses maus hábitos, mas faz parte do jogo para homens e para mulheres. Então vamos tentar todo mundo se respeitar, mas tá na brincadeira, todo mundo sofre a mesma regra, né? Eu sou super calma. Eu não tenho essa questão. Brincadeira, eu não sou nada calma. Eu sou nervosinha. Eu sou muito nervosa. Não, mas eu tento me controlar. Ô, Lari, me dá uma defendida aí. Eu pelejei com a Rê no Leme comigo várias vezes e falando de ti, assim, eu sinto que tu puxa, mas tu jamais perde o respeito, sabe? Jamais. Assim. Se eu puxar é uma forma muito tranquila, assim. E eu já velejei, enfim, né? Eu já velejei com tantas timoneiras e timoneiros que eu não consigo nem fazer uma lista aqui. E para mim a diferença que eu vejo é isso. Alguns que realmente nunca perdem a linha, que é muito gostoso de velejar junto, porque te puxam na hora que tem que puxar, mas tu sempre estamos no time. Alguns que perdem a linha, mas percebem que perderam a linha e assim que termina a regata, chega, troca uma ideia, fala, olha, eu estava de cabeça quente, eu sei que tu estava fazendo o teu melhor, não sei o quê, beleza também. Agora, tem alguns que perdem a linha e não voltam atrás, acham que não perderam a linha e aí realmente é muito difícil, é muito difícil. Eu sei que a minha posição, tipo, proeira é uma das posições que mais toma chicotada, né? Porque é uma cagadinha que tu faz, perdão a palavra, tipo, meu, dá um... né? Acarreta em diversas consequências negativas, assim. Então, cara, a gente escuta muito. Essa diferença de postura, de maneira de se colocar faz muita diferença para quem tá ali, assim, né? Então, pode puxar, pode às vezes ser mais duro, mas sem perder a linha, né? Pô, eu tô sentindo que essa do Carrasco foi uma indireta. Tem várias pessoas falando aqui, ó, Catine Carrasca contida no final de semana. Eu gostaria de escutar de vocês, já de quem já velejou comigo, pô. Comigo, tu nunca foi Carrasca, Tini. Eu tenho essa visão tua que tu puxa na hora que precisa puxar, tu é mais dura às vezes e tal, mas nunca te vi perdendo a linha. Mas não sei, né? Quem poderia falar isso de verdade em todos os momentos seria a Karina, né? Mas eu gostei do Carrasca contida no fim de semana. Quer se pronunciar? Boa. Deixa eu ver. A Martinha fez umas perguntas interessantes aqui. Martinha, aparece aí. Vem falar com a gente. Cadê a Martinha? Acho que é Martinha. Ai, tá aí. Só falta tirar o mute. Eu já não me lembro mais o que eu perguntei. Eu estava achando ótimo e fui perguntando um monte de coisa. Mas diga, eu gostei dessa história do Carrasco, sabe? Porque para mim faz muita diferença. Tem uma diferença grande em puxar a equipe e aí puxando é aquilo que a Kádia falou, é uma adrenalina do caramba ali. Então, às vezes sai de tudo. Mas tem diferença entre isso e jogar os seus demônios para fora, sabe? Que é afundar a moral do time. Exato. Tudo é problema do outro e afunda a moral da equipe. Isso, para mim, a longo prazo, como a Martine falou, é o caos, afunda mesmo. Então, acho que isso acontece com homens, mulheres, com todo mundo. E comigo mesma já, eu no Leme, já aconteceu isso, sabe? De eu me passar totalmente. E eu acho que é responsabilidade nossa, viu? Se passou, vai lá depois, chama para conversa, sabe? Pede desculpa, não foi minha intenção, isso aqui aconteceu, não pode repetir, mas ficar deixa assim e tal, eu acho que é muito ruim quando se trata de equipe, sabe? Homens e mulheres acontece isso direto, não acho que seja perfil de ninguém, sabe? E eu não acho que a Martina é carrasca, tá? Ela é super boazinha. Aí, a Martinha acompanha os treinamentos. Ela sabe. Não, treinamentos e regatas da time, né? Mas o que você estava falando de pergunta, Lari? Eu não me lembro mais. A história da confiança que a Kádia falou, eu achei bem legal, Kádia. Assim, ó, você entrou para uma tripulação onde o seu marido era o dono do barco. Mas, olha que interessante, que é super legal, né? Você disse... Mas eu não quero permanecer aqui por causa disso. Quero permanecer aqui porque eu estou crescendo, aprendendo e vou segurar a minha posição.
isso passa na minha concepção, por um amadurecimento e uma confiança, sabe? Então, fiquei querendo te escutar para falar aí para a galera, porque isso pode acontecer não só com uma mulher, mas é comum acontecer com velejadores mais jovens. De onde trazer essa confiança? De onde trazer essa maturidade, essa confiança de saber, ó, eu vou aprender, qual é o caminho que eu tenho que fazer, né? Como é que eu faço para aprender, para aí se colocar dessa forma? Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro é você ter, quando eu falo que a gente tem que estar 100%, né, você buscar melhorar aquilo que você está fazendo. Então, primeira coisa, aprender com quem sabe mais do que você. Eu, particularmente, velejar depois principalmente, quando a gente começou a velejar de J70, que a gente começou a velejar com profissionais, ali eu falei, gente, eu estou indo correr um mundial com um medalhista aqui, sabe, campeão pan-americano, velejador olímpico, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso fazer feio, né? Não, mas você tocou num ponto muito bom. Não, eu falei, gente, e já aconteceu, onde venta muito, chegamos lá, não tinha vento nenhum. Então, a gente precisou reduzir a tripulação de 5 para 4. Falei, gente, saio eu. Lógico, né? Os outros todos eram melhores do que eu. Saio eu. E aí, no primeiro dia de regata, deu toda a confusão do mundo. E disse, não, Kátia, você volta. Vamos trocar, porque além de ter feito falta, porque estou acostumada com aquela posição, teve uma questão até de clima, enfim, uma série de coisas que preferiram que eu voltasse. Eu falei, opa, então agora tem que fazer, vamos suar. Então, isso acaba acontecendo. Eu, diversas vezes, eu me coloquei naquela posição assim, caramba, eu não quero atrapalhar essa equipe. A nossa equipe de J70, ela tem muitos bons resultados. Então, eu não quero atrapalhar, eu sempre tenho essa preocupação, né? E converso muito, tem que ser claro, a gente tem que falar e eu deixo, se for necessário, determinado local, não sou a tripulante ideal para aquilo ali, meu cargo está à disposição, como dizem uns e outros aí. É preciso ter essa humildade também, né? Senão vou dar o meu melhor e correr atrás, mas é preciso ter também essa consciência de que, às vezes, você não está fazendo o teu melhor. Então, se você não está conseguindo dar conta do recado, a gente sabe. Você vê quantas vezes você está errando, você vê quando alguém está tendo que te suprir. A gente sabe, né? Não tem o que esconder. Então, acho que é isso, focar, aprender com quem sabe, perguntar mesmo, seja quem é Agenor, seja lá o que for, a gente tem que perguntar para fazer o melhor. A segunda vez, eu contei da primeira vez que eu saí para velejar, né? Que na hora que eu entrei no Snipe, aquela porcaria pequenininha, porque eu conhecia a barca Rio-Niterói, entrei naquele negócio pequenininho, fomos correr regata. A gente ganhou essa regata. Foi uma regata festiva, mas a gente ganhou. Então rolou uma empolgação, mas eu não sabia como que tinha acontecido aquilo da gente ganhar. Aí o Renato disse, bom, a próxima a gente vai correr, acho que era ela e ela. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai ter que sair, eu tenho que saber o que é cabinho amarelo, o que é cabinho verde, né? Quem é buja, quem é essa pessoa, o que é caçar, como caça. Então, a gente teve que sair e na véspera estava chovendo, sudoeste, eu botei as roupas dele, foi igual uma mondronga, porque eu não tinha roupa de velejar, e ele falou, vamos sair para você entender o que é velejar. Então, a gente já foi correr a segunda vez que eu fui correr uma regata, eu já sabia o que eu estava fazendo, faltava competência, mas eu sabia o que eu estava fazendo, pelo menos. E ganhando também, aí ficou fácil, né? Porque ganhar, competir é uma delícia, mas ganhar é muito bom, né? Não, Martinha? Ganhar é muito bom. É fundamental, né? Meninas, muito obrigada. Valeu, Martinha. Gente, tiveram algumas perguntas ali no gancho do que a Kátia falou agora. Mas eu acho que tiveram algumas perguntas no Instagram que eu acho que, de uma maneira geral, a gente já respondeu, mas se alguém quiser acrescentar alguma coisa bem específica sobre isso, que uma era como se inserir na vela oceânica, sendo uma velejadora mulher de monotipo. Eu acho que já foi respondido mais ou menos naquele esquema de, cara, estar presente, estar cavando oportunidade, perguntando se tem um espaço, dizendo que está a fim de ir, até ir cavando e experimentando, né? E o outro que é como crescer na vela oceânica sendo mulher. Então, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa sobre isso. Cara, eu queria só voltar um pouquinho só no que a Kátia falou, que ela falou que você precisa aprender com quem é melhor que você, né? E, na verdade, na vela isso acontece demais. Eu acho que na vela olímpica você
quer tentar treinar com os melhores, porque você quer tentar aprender dos melhores. E eu acho que isso se reflete em todo o resto da vela também, né? Se você quer, cara, ser o melhor, você precisa se espelhar no melhor. Mas você consegue aprender com todo mundo, sabe? Eu acho que quando você está entrando numa área nova, apesar de você precisar, a gente falou, né, que as mulheres precisam ter um pouco mais de confiança, ao mesmo tempo você tem que ter humildade de saber que você não conhece, né? E ter um pouco de cuidado para não pisar no pé das pessoas que têm pouco conhecimento daquela classe. Eu acho que essa parte do aprendizado, ela vale para sempre, o tempo inteiro, né? Eu, fazendo campanha olímpica, tô o dia inteiro no mar, cara, eu vou lá pro cara que trabalha no meu clube e pergunto para ele, como vai estar o tempo hoje? Porque o cara tá todos os dias da vida dele, ele tá olhando pro tempo, ele tá lá no clube, ele tá vendo o vento, ele olha para as nuvens, ele tem conhecimento daquilo lá. Eu não, volta e meia, tô viajando. Então, você tem que... Conhecimento, cara, tá em todos os lugares. Todo mundo tem um dom e uma coisa para que ela é forte, sabe? Então, às vezes, tem uma pessoa que você acha que ela... Sei lá, você consegue fazer alguma coisa melhor do que ela, mas ela vai ter alguma coisa para te ensinar, sabe? Eu acho que esse conhecimento é muito importante. Eu acho que é um aprendizado, assim, que eu tirei, assim, até para a vida. E fora da vela. Para todos os aspectos da vida, né? Meninas, sim. Então a gente já são 8h10, aí quase 8h15, então a gente precisa encerrar. Eu quero dizer que as mensagens que não foram respondidas, as perguntas que não foram respondidas... Ai, o Luca lindo! A gente tá anotando tudo, tá? E com o tempo a gente vai respondendo as perguntas de vocês ali no Instagram. De novo, quem não segue ainda a gente, Lycra Justa no Instagram, venham, sigam, compartilhem ideias, façam perguntas, compartilhem materiais, que a gente quer divulgar, realmente unir todo mundo. E Tini, você como nossa convidada especial, medalhista e participante da Ocean Race de hoje, queria que tu desse uma palavrinha rápida e final de um incentivo para as mulheres no geral na vela, algum recado interessante que tu queira dar. Coisa rápida. Bom, acho que o primeiro recado eu já dei, que acho que era um pouco disso de tentar aprender com todo mundo, sabe? Acho que eu aprendi na minha carreira com todos os técnicos que eu tive, contra todos os velejadores que eu já competi, você aprende uma coisinha. E acho que isso que é o diferencial para assim, para você, sabe, sempre seguir aprendendo. E o outro é que, cara, na verdade, você nunca, na vela, a beleza da vela é que você nunca vai saber o suficiente, sabe? Sempre vai ter uma coisinha para você melhorar. E essa busca pela perfeição é contínua, né? Você começa como um livro em branco, começa escrevendo, né? Como montar uma boia, E assim, eu comecei e, cara, na Optimist, eu era muito ruim mesmo, assim, eu fechava a raia. As primeiras regatas que eu corri, eu estava tão atrás que eles tiraram a boia do popa e eu virei direto para a chegada e cheguei. E meu pai, filha, mas você não montou uma boia. Eu falei, mas eles tiraram a boia. Ai. Enfim, e quando eu entrei para a vela, eu fui, né? Eu passei de 420, 470. E quando eu comecei na vela olímpica, na 470 com a Isabel, foi muito... O buraco era muito lá embaixo, assim, a vela profissional. E eu acho que as pessoas, às vezes, dão uma titubeada ali, né? Porque a competição é muito, muito assídua. Mas, assim, a experiência, ela vem com o tempo, com tentativa e erro. Na verdade, você precisa errar muito para conseguir aprender, né? E espero que vocês não precisem errar tanto. É isso. Show de bola. Meninas que participaram, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. A gente fica muito contente em ter essa união feminina na vela. Vamos seguir juntas. E é isso, gente. Continuem acompanhando a gente. Vamos seguir fazendo isso aqui que tá lindo demais. E liguem suas câmeras para dançar com a gente agora. Não me deixem aqui sozinha, hein? Beijos! Beijo, obrigada, galera. Valeu!